Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Hoje nós somos convidados a mergulhar numa palavra que deve tocar fortemente o nosso coração e deve também nos questionar sobre as nossas condutas diárias. Onde será que nós temos buscado as nossas alegrias, meus irmãos? Será que a temos buscado em conquistas passageiras, os reconhecimentos humanos? Ou será que nós temos buscado a verdadeira alegria naquele que não passa, naquilo que permanece eternamente diante de Deus? Permaneçam comigo até o final desta reflexão, pois o Senhor falará diretamente ao seu coração e irá despertar em você uma nova visão de vida, iluminada pelo Santo Evangelho. Hoje nós refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 17 ao 24. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus exultou a alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A verdadeira alegria, ter o nome escrito no céu. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta o retorno dos 72 discípulos que foram enviados pelo Senhor em missão. Nós vimos que eles voltam cheios de entusiasmo, relatando ao Senhor que até os demônios os obedeciam por causa do seu santo nome. De imediato, meus irmãos, nós percebemos aqui que a alegria deles nasce das vitórias visíveis, do sucesso apostólico. Mas Jesus os conduz através de sua catequese a uma alegria mais profunda e mais profícua. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. E é exatamente aqui, meus irmãos, que está o coração da palavra de hoje. A missão é fecunda? Sim, claro que é. Mas a verdadeira alegria não está alicerçada nos resultados, e sim na pertença a Deus e no vínculo com o céu. E aí em seguida nós vimos que Jesus exulta no Espírito Santo porque vê se revelar aos pequenos os mistérios do Pai. E aí ele declara que são felizes os que têm olhos e ouvidos capazes de acolher essa revelação. Meus amados irmãos, quantas vezes nós, como cristãos, caímos na tentação de medir a vida espiritual pelos frutos que nos são visíveis. Nós medimos
pela quantidade de pessoas que reconhecem o nosso serviço, pela quantidade de elogios relacionados à nossa dedicação, ou pela quantidade de resultados alcançados na execução da obra do Senhor. Mas Jesus hoje nos recorda que a alegria maior não está necessariamente no fazer, mas em ser, meus irmãos. Não está no conquistar, mas no pertencer. Não está no nosso triunfo neste mundo, mas em ter o nosso nome inscrito na eternidade. E isso deve provocar em nós um profundo exame de consciência. Nós devemos refletir, meus irmãos, sobre as nossas ações. Será que as nossas condutas têm buscado a glória de Deus ou a nossa própria glória? Será que a nossa alegria está naquilo que o mundo aplaude ou naquilo que está prometido para cada um de nós? O céu, meus irmãos. E aí São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que não convém que eu me glorie das obras da carne, porque esse sentimento desperta em nós muitas vezes a soberba, o orgulho e a vaidade, e que vai pouco a pouco nos roubando da presença do Senhor. São Paulo nos ensina que a verdadeira força do cristão não está nas conquistas humanas ou nos dons extraordinários, mas está alicerçada na graça de Deus que age na nossa fragilidade. E neste dia não há como deixar passar despercebido, porque hoje nós celebramos São Francisco de Assis e vimos que nele a palavra se encarna como testemunho vivo. Francisco abandonou as riquezas, ele abandonou os aplausos e os títulos para se alegrar unicamente em pertencer a Cristo, pobre e crucificado. Meus irmãos, ele compreendeu que a verdadeira alegria, ela estava no amor de Deus e não nas honras humanas. E aqui é importante recordar a sua célebre frase, que é bastante pertinente para nós e vai nos ajudar a entender a mensagem do Evangelho de hoje. São Francisco disse que a verdadeira alegria não está em sermos honrados ou exaltados, mas em suportarmos tudo por amor a Cristo. E aqui, meus irmãos, Francisco nos ensina, à luz do Evangelho de hoje, que a missão só é autêntica quando brota da simplicidade dos pequenos e da alegria de saber que a nossa vida está escondida em Deus. Irmão e irmã, qual é a alegria que tem guiado a sua vida? O que tem dado sentido aos seus dias? Hoje, Jesus nos recorda que nada é maior do que ter o nome escrito no coração de Deus. E isso não se trata daquilo que nós conquistamos, mas de quem de fato nós somos, filhos e filhas amados do Pai. Meus amados irmãos, deixem que essa verdade transforme os seus corações, porque a verdadeira alegria, ninguém, absolutamente ninguém e nenhuma coisa poderá roubar de você. Tome posse dessa palavra poderosa. E agora eu lhe convido a se inscrever em nossas redes sociais, aqui no Instagram, no meu perfil, acessando a BIOS, e lá vocês poderão clicar no link do YouTube e ser redirecionados também para lá. Ajude-nos a evangelizar compartilhando este vídeo com alguém que precisa experimentar a verdadeira alegria de Cristo. Que o Senhor da alegria eterna escreva o seu nome no céu e faça transbordar em sua vida a verdadeira paz que não passa. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.